Sempre que eu particularmente subo aqui, eu sempre tento, diante de Deus, assim, ouvir de Deus algo que a gente possa praticar, né? Às vezes a gente ouve muitas pregações, eu acho que elas têm os seus lugares, de teologicamente profunda, de saber, né, como é que o mar abriu, será que dava para ver os peixes, qual foi a altura da barreira do mar, quantos metros, quanta profundidade era o Mar Vermelho, sabe essas coisas assim, tem o seu lugar, tem sua importância, porque isso marca a história do povo de Deus e que dá vazão a nós hoje. Mas eu sempre penso que é importante a gente ter algo que a gente possa praticar. E a palavra diz no livro de Tiago que a gente deve ser praticante. Em um dos salmos, se eu não me engano, 123, diz que nós não devemos ser indolentes. O que é essa palavra? A palavra indolente é preguiçoso. Que a gente não deve ser preguiçosos para com a palavra. Então, às vezes nós vemos e nós mesmos vivemos e somos trabalhadores assim, ímpares. Trabalhamos muito, fazemos as coisas, a gente volta, acontece, tudo em ordem, tudo sempre em ordem. E aí, só que quando se trata, algumas vezes, da palavra, do praticar, do estudar, do comer a palavra, às vezes o Luca, eu estou lá lendo, né, o celular com a Bíblia, aí o Lucas chega perto, ele vê que é a Bíblia, ele fala, você está comendo a palavra? Então ele já tem essa visão, né, de estar ali comendo a palavra. E eu quero também dar continuidade aqui à palavra que a Vera começou, a palavra da mudança. Mas eu quero falar um pouco sobre como nós podemos promover essas mudanças, como nós podemos movimentar o mundo, o reino espiritual para que isso aconteça. Amém? Quem crê que Deus já colocou tudo nas suas mãos? Amém? É isso aí. Às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, mas tudo acontece na vida do irmão. Olha lá o irmão como está. Olha lá a pessoa. Ou como igreja, eu quero falar muito da gente como igreja. Olha lá outras igrejas. Olha lá o que está acontecendo. Olha lá, vocês viram? Né? Até como o pastor falou aqui agora. Nossa, lá em Criciúma, na aba, 10 mil mulheres. O projeto Esther lá delas acontece uma vez a cada 15 dias, na quinta-feira à noite. A média de 2 mil mulheres. O culto de homens que vai no intervalo da quinzena é de 700 homens. Em vista das 2 mil parece pouco, né? Mas 700 homens num culto de quinta à noite. Olha só que bênção. Então, é esse espírito que precisa nos permear e nos ajudar a crer e profetizar tudo isso. Efésios 1, 3, eu tenho muitos versículos aqui, mas eu não vou ler todos, mas esse eu quero ler. Não vou ler assim, né? Não vamos apresentar aqui talvez. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que aqui está dizendo? Tem nos abençoado. Isso é passado, é presente ou é futuro? Presente. Tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma realidade para nós. Romanos 6,4 diz assim: de certo que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Aqui Deus está nos dando uma instrução. Zacarias, olha a bênção que há sobre nós. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isso. Olha só o legado de bênção sobre nós, sobre a vida da igreja. E todas essas promessas, elas estão sobre nós.
elas estão conosco. Mas o que acontece que muitas vezes a gente não vê estas promessas, ou nós não sentimos que estamos vivendo estas realidades da palavra de Deus. E é sobre isso que é sobre essa questão que nós vamos responder. Gênesis 1, 27, um versículo, muito conhecido, sempre citado. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui fala de algo que só o ser humano tem. Ninguém na criação tem a imagem e semelhança de Deus, a não ser o homem. Nós sabemos que a partir da queda, do pecado, de Adão e Eva, nós fomos afastados, apartados dessa graça de podermos ser como Deus. Aquilo que a serpente fala, dizendo que o homem seria como Deus, aquilo nós sabemos, foi um engano, uma mentira. E a partir dali entrou o pecado na humanidade. E esse pecado começou a fazer com que nós fôssemos destituídos do poder dessa semelhança, dessa imagem de Deus. E depois nós sabemos, vem Cristo Jesus para quê? Para restaurar tudo isso. Mas existem duas coisas. Existe uma coisa chamada, que a gente chama de princípio criativo. Quem estuda teologicamente a Bíblia sabe disso. O princípio criativo da palavra de Deus. E nós somos dotados desse princípio criativo a partir de Cristo Jesus. E esse princípio criativo, ele se dá a partir de duas coisas. Nós muitas vezes queremos ter os dons, o dom de cura, o dom da palavra, o dom de expulsar demônios, discernimento, a revelação. Nós queremos ter esse dom e a Bíblia, ela nos manda orar para que nós tenhamos esse dom. Inclusive sabemos que todos nós temos talentos, Você, eu temos talentos. Pelo menos um, amém? Mas nós temos o dom que vem antes destes dons. Nós temos dois dons que são a base de qualquer um desses. E justamente são dois dons que o Senhor nos deu a partir da sua imagem e semelhança. Sabe qual é esses dons? Está curioso, né? Calma aí, fica aí, daí espera. Nem os anjos têm esses dons. E nós vamos ler aqui alguns versículos. O primeiro deles é sonhar. Sonhar é uma capacidade que só nós temos. Aí você fala assim, mas isso é óbvio. Sim, óbvio. Mas é um dom que Deus nos deu. Só o homem consegue visualizar as coisas que irão acontecer. Só o homem, a partir do seu espírito, consegue enxergar o que Deus enxerga. Nenhum outro ser neste mundo pode fazer isso, nem os anjos. Algumas religiões, nós sabemos, elas adoram anjos e elas têm os anjos como superior a nós. Mas o que a Bíblia diz é que Jesus diz que os anjos queriam ser como nós. E nós temos este poder no nosso espírito, na nossa vida. Mas muitas vezes, tanto no plano real como no plano espiritual, a gente vai permitindo que as coisas nos roubem desse sonhar, de visualizar este futuro, de ver as coisas que muitas vezes até são promessas para nós, e que nós vamos deixando de lado. E aí sabe o que acontece? Nós vamos focando só no presente. O povo de Israel na travessia do deserto, Deus estava falando para eles, desde lá de Faraó, Moisés estava dizendo a partir do que Deus direcionava,
nós vamos para a terra prometida. E o povo, quando estava no deserto, não conseguia ver a terra prometida. Ele só via o quê? As dores do deserto. O sol lá do deserto. A noite do deserto. A falta de comida no deserto. Eles só estavam conectados com o presente. Eles não conseguiam visualizar o que Deus visualizava para eles. O que Deus tinha colocado no coração deles. A Bíblia fala no livro de Hebreus que muitos, vendo o futuro, eles preferiram se deixar levar por Deus. Por quê? Porque eles sabiam que no plano vindouro haveria uma glória maior. E eles não quiseram o quê? O que estava agora. Quando a Bíblia fala ali das testemunhas, né? A partir dos mártires da igreja, dos homens e mulheres que viveram para que nós pudéssemos hoje viver essa vida da igreja. Então a gente vai perdendo com o tempo essa capacidade. Por quê? Porque nós vamos focando no presente. A Bíblia fala que Deus é um Deus do ontem, do hoje e do eternamente. Ele fez, Ele continua fazendo e Ele ainda fará. A Bíblia fala, Paulo vai dizer que a nossa esperança está em Cristo. No Cristo que foi nos prometido, no Cristo que veio e no Cristo que nós vamos encontrar. Então, nós como humanos vivemos muito presos a esse momento presente, mas esquecemos dos sonhos, dos planos, dos projetos, das visões que Deus estabeleceu para nós, como pessoas, como família, mas também como igreja. Quantos aqui têm sonhos de Deus para a sua vida? Quantos aqui têm promessas de Deus para a sua vida? Agora, quantos aqui já abandonaram alguns dos sonhos de Deus para a sua vida? E talvez aí você está começando a pensar e falar, puxa, eu bem que pensava que eu queria aqui. Nossa, é verdade. Quando você se converteu, como era o seu coração para o reino de Deus? Você queria fazer tudo. Você queria movimentar, você queria ir para a rua, você queria falar, você queria ler a Bíblia, você sentia falta, seu coração tinha necessidade. Só que vai passando o tempo, os boletos vão chegando, a vida vai andando, as doenças nos acometem, e aí o que vai acontecendo? Os planos, os sonhos, os projetos vão ficando para depois. E as mudanças nas nossas vidas, não as que chegam até nós simplesmente pelo viver da vida, mas aquelas que nós queremos que aconteça, começa com um sonho. Começa com uma visualização. Começa com como você quer que seja. Esse é o poder que Deus nos dá. Percebam que quando Deus fala da oração, para orarmos o que nós oramos, é porque nós estamos enxergando algo que nós queremos. Isso é simples, é óbvio, mas é algo que nós vamos perdendo ao longo do tempo. Quando a gente fala de profetizar, você não profetiza aquilo que você de antemão não tenha entendido que pode acontecer, ainda que você nem acredite muito. Mas em algum nível você viu que aquilo pode acontecer, e você declara, você profetiza, você visualiza. A Bíblia diz lá, né, em Provérbios 23, 7, diz assim: porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é, mas o seu coração não está contigo. Aqui diz que ele imagina, mas o coração não está contigo. Já já nós vamos pegar o outro princípio que nós normalmente abandonamos e entender melhor esse versículo. A gente imagina, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Só que você sabe também o que é sonhar? Quantos aqui se preocupam? Meu Deus, que igreja livre de preocupação. A preocupação é também uma visão, uma visualização, e aqui eu estou pondo sonhar como uma visão. Quando a gente se preocupa, nós estamos visualizando algo
que nós não queremos, porque temos medo que aconteça, mas aí nós nos ocupamos com aquilo que está no futuro, porque se é ocupação prévia, só que nós nos ocupamos no presente, igual o povo no Egito, igual o povo no deserto. Eles estavam preocupados demais para enxergar o que Deus estava fazendo. Ali literalmente Deus estava fazendo uma coisa nova, mas eles não enxergavam, como diz Isaías. Então as preocupações também são visões que nós temos. E normalmente o que a gente faz com as preocupações? Nós consolidamos elas, através das nossas palavras. E muitas vezes a preocupação, que é um sonho negativo, a gente confirma ela, seja a partir de uma enfermidade, seja a partir de uma dificuldade que estamos atravessando, seja a partir de algo que nós não queremos que aconteça, mas que a gente fica dizendo que vai acontecer. Não é assim que nós trabalhamos? E veja essa capacidade que nós temos em Deus, de visualizar, de enxergar, de ver, de antever e podermos promover a mudança. Quantos aqui querem ser cheios dos sonhos de Deus nessa manhã? Ser cheio da graça e da revelação e se reconectar a esse princípio da imagem e semelhança de Deus através de Cristo Jesus, do seu Espírito em nós. Ele diz que nós faríamos coisas maiores e melhores, que milagres maiores nós poderíamos executar. A gente olha isso e fala assim: como assim Jesus disse isso? Foi Jesus, não foi num livro, não, foi Jesus que disse: milagres maiores e melhores vocês podem executar. Por quê? Mas eu não tenho todos os dons que Jesus tinha. Mas você tem o principal dom que Jesus tinha, o dom da palavra. E esse é outro princípio: o sonhar, o visualizar e a palavra. A palavra de Deus e a palavra que sai da nossa boca. Gente, quem se fez carne? A palavra. O verbo se fez carne. Tudo que nós vemos na Bíblia é sobre um haja. Haja luz, haja vida. Terra, como nós aprendemos aqui com o pastor Gumer, né? Produza uma palavra. Deus viu e falou. A própria palavra veio em Cristo Jesus e restaurou o poder em nós de criar as coisas pela palavra. Eu estava pensando, né, naquela lei da física que diz que nada se cria, tudo se transforma. E eu estive pensando que espiritualmente isso não é verdade. A partir do poder da palavra, a gente pode criar. No Espírito de Cristo, nós temos o poder em nossa boca para criar. A Bíblia fala que nós podemos trazer à existência aquilo que não existe. Então não se pode transformar aquilo que não existe. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E isso é loucura, né? Paulo diz que isso é loucura. Olha o que diz em Atos, repetindo a palavra de Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Isso aconteceu? Sim ou não? Amém, né? Pentecostes. Derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, verão o futuro. E os velhos terão sonhos. Amém? Isso é uma promessa para nós, que nós teríamos isso. Só que nós nos acomodamos com o normal. Nós acomodamos com o tá bom. Nós nos acomodamos com, mas é sempre assim mesmo. Já é, sempre foi. E ouço falar isso desde que eu estou aqui.
E quantos anos você está aqui? 25 anos. Ixi, isso aí, a gente vai acomodando. Porque muitas vezes nós somos efetivos, eficazes em tudo na nossa vida, mas indolentes em relação à palavra. Lembram quando o pastor Samuel falava do extra? Lembram? Quem é que aqui lembra do extra, né? Era Milos. Ontem, vindo ali na Castelo, eu vi o Novo Açaí. Quem viu o Novo Açaí? Que prédio gigante. Você vem assim, chegando em Barueri, já abre o açaí do lado assim. E aí a gente pensa, né? Olha ali o açaí. Aí vão dizer assim, está querendo concorrer com a Lagoinha, né? Não, gente, no reino de Deus não tem concorrência. No reino de Deus tem a força para romper com as portas do inferno. Mas eu me lembro, um dia eu estava no estacionamento do açaí. Eu me emociono quando lembro disso. Na verdade eu nem sabia que eu me emocionava quando falo disso, eu estou sabendo agora. Psicólogo, gente, psicólogo é assim. Eu saí do trabalho, e eu não sei nem o que eu fui fazer lá no açaí, que era o extra. Só que quem lembra quando a gente fazia um programa na rádio? Lembram? A gente fazia um programa na rádio, à tarde, todo dia à tarde. E era naquele momento que eu encostei o carro e fiquei ali esperando alguma coisa, eu nem lembro o que era. E eu liguei na rádio, pus na rádio, que era a rádio que a gente transmitia ali um programa. E o pastor Samuel estava pregando, só que nessa pregação ele estava profetizando. E ele estava profetizando algumas coisas. E que depois, né, todas elas se cumpriram. Todas elas. A nossa igreja com grande, eventos com milhares de pessoas. A gente fazendo acampamento de jovens com mais de 100, 200 jovens. Pessoas sendo curadas, transformadas. A gente tendo seminários de referências. Talvez ele nem lembre disso. Mas profetizando. E depois, a seu tempo, todas as coisas foram se cumprindo. E aí, sabe o que aconteceu? Depois as coisas começaram a mudar. Situações que a gente passa na vida e as igrejas como corpo passa também. E aí a gente vai parecendo que nós estamos minguando, né? E aí a gente fica como o povo do Egito. Lá no Egito, lá com Faraó, era ruim, mas pelo menos tinha comida boa. Era isso, mas pelo menos fica olhando, fica visualizando e profetizando coisas que não são do agrado e do coração de Deus. E é isso que nós precisamos voltar a fazer, a acontecer, a movimentar. A gente ia para Santarém e a gente literalmente, nós ficávamos como os que sonham. Hoje a gente vê várias igrejas, a gente olha assim e fala, 10 mil mulheres, tá bom, tá, e o que vai acontecer agora? Qual é o recado? O vídeo não passou direito? Nós já não ficamos mais como os que sonham. Deixe o seu espírito ser reativado nessa manhã. Você tem a imagem e semelhança de Deus em você. Mas nós usamos isso a todo instante. Essa palavra, no louvor nós cantamos assim, que a eternidade se alinha ao natural. Essa palavra é isso. Que a eternidade se alinha ao nosso coração, no nosso natural. Repete assim comigo, confessar é possuir. Isso é poderoso. Para o bem e para o mal. Confessar é possuir. Você tem uma arma. Você na verdade é uma arma. E não tem como você se isentar dela. Você querendo ou não, você está a usando. Que é a sua língua.
Oh, meu Deus. Teve uma vez um artista, né? Colocaram um banner assim, e ele ficou aqui num quadro. Tem algumas igrejas que tem esse ministério, né? De pintar enquanto o culto está acontecendo. E ele ficou pintando. E fechado, ninguém via. E quando chegou no final do culto, eles tiraram o tampão aqui, e o desenho era uma cruz com a língua pregada. Já pensou? Bem lúdico, né? Confessar é possuir, e isso é para todos que receberam o Espírito Santo. O poder da criação está na palavra. A palavra de Deus e a palavra que nós profetizamos. Mas como você tem usado esse poder? Olha só, Romanos 10:8. É outra coisa muito óbvia. Muito óbvia. Mas é claro, tudo que a gente for fazer, a gente está falando, né? Isso mesmo. Mas como nós estamos usando isso? Romanos 10:8 diz, na verdade, a mensagem está bem perto, está em seus lábios, está em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Ouça isso. Nós somos salvos porque declaramos. A eternidade para nós em Cristo não existia. Para quem não conheceu a Cristo. A partir do momento que o Espírito Santo põe no nosso coração e nós falamos, somos salvos. O poder da vida e da morte está na nossa boca. Olha o poder que você carrega. E continua, pois é crendo com o coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Provérbios 18:21 diz, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. O que você diz na sua boca tem poder para salvar ou para destruir uma vida. As mágoas, por exemplo, elas vêm do quê? De algo que alguém fez. Mas normalmente, na maioria das vezes, 99%, é de algo que alguém falou. É de algo que alguém disse. O poder da palavra. Tiago 3 vai dizer que a língua é como um leme e controla o curso de um navio. Então veja só o que Tiago está dizendo. O navio, talvez para quem não saiba, lá atrás dele tem uma peça que chama leme. E se ela vira para um lado, o navio segue. Se ela vira para o outro, o navio segue. Dá direção ao navio. Tiago está dizendo que a nossa língua é assim. Aquilo que nós falamos direciona a nossa vida. Aquilo que nós dizemos vai dando rumo para a nossa vida. Então muitas vezes nossas vidas não estão boas, não estão prósperas, não estão satisfatórias, não estão naqueles primeiros versículos de que as bênçãos estão sobre nós, porque aí quando nós vamos pensar no porquê, nós novamente alinhamos o nosso navio para o mesmo caminho, o caminho das coisas não boas. Para um pouquinho e reflete o que você tem falado, como você tem usado a sua boca, como nós temos usado esse poder de direcionar as nossas vidas. Toda hora eu fico doente, já não aguento mais. É isso que vai acontecer. Toda hora você vai continuar doente e toda hora você não vai aguentar mais. Estou de saco cheio. Vai continuar. Por quê? Porque você está rumando sua vida para este caminho.
E isso está aqui, a palavra que está dizendo. Nós vamos ler aqui 2 versículos que deixam muito claro isso. Então, como nós estamos usando o poder que nós temos na nossa vida, na nossa boca. A Bíblia já falava, e o livro de Tiago mostra isso, mas alguns estudos da neurociência, da neurolinguística, são campos que estudam o nosso comportamento em relação ao nosso cérebro. Eles dizem que no nosso cérebro existem alguns caminhos que são feitos ao longo das nossas vidas. O vício, por exemplo, é um caminho muito fortalecido dentro do nosso cérebro, chama via neural, caminho neural. E um dos principais atores que tanto fazem esses caminhos é a nossa língua. Quanto mais nós falamos, mais nós fortalecemos aqueles caminhos. Então imagina alguém que tem um vício, por exemplo, tem aquele caminho muito fortalecido. Uma das maneiras da pessoa conseguir mudar este vício é falando acerca de outros caminhos. Gente, você poderia dizer assim: Ronaldo, mas eu oro por isso na minha mente. Mas olha só o que Jesus diz, que Deus sabe o que nós queremos antes de nós falarmos. Então por que Ele diz para a gente falar? Porque Ele sabe que a nossa boca, e Ele nos deu isso, Ele tem poder para criar o novo, criar aquilo que não existe, criar aquilo que nós queremos que venha a existir. Nada está por acaso. Tudo está nas mãos de Deus e na provisão de Deus para nós. Então você pode sim mudar a sua vida, você pode alterar o curso da sua vida, alinhando o leme do seu navio, visualizando aquilo que Deus visualiza para você, mas falando aquilo que Deus diz sobre você. Quantas vezes nós já subimos aqui e dissemos assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Quantos acreditam nessa verdade? Amém? Essa é uma verdade para mim e para você. Mas nós precisamos trazer essa verdade, ser uma revelação no nosso espírito e praticarmos. A Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa verdade tem que se cumprir. Já já nós vamos falar de medida de fé. Por que não se cumpre? Tem que se cumprir. A palavra de Deus diz que eu viverei o melhor dessa terra. Amém? Na semana passada eu atendi uma moça, ela está num processo de gravidez, ou de tentativa de gravidez. Ela teve um aborto natural e descobriram que ela tinha a trompa invertida. E aí ela fez agora uma cirurgia. E outro dia, falando com ela, algumas pessoas a gente tem essa liberdade, e aí eu falei para ela sobre ela precisar aumentar a fé dela. E aí ela estava ali e falou: então eu vou começar a fazer isso. E na semana passada ela estava ali triste, e eu falei para ela assim: quais são as promessas na palavra de Deus para a mulher ter filho? A palavra de Deus diz que nenhuma mulher seria estéril. Essa é uma promessa. A gente sabe que Deus segurou algumas madres por um tempo e depois houveram milagres, Sara, Ana e assim por diante. E aí eu disse para ela assim: mas como é que você está fazendo? Estou lendo, estou ouvindo. Eu falei: você está falando? Falando o quê? Falando o que vai acontecer? Porque até então, só estava reclamando. Você está dizendo o que vai acontecer? Você está vendo como será? Eu já vejo meu filho andando, correndo, brincando. Eu já vejo eu ali no hospital, internada, pronta para ter esse bebê. Eu já vejo ele na escola, eu já vejo ele. Você tem visualizado e tem falado sobre isso, ou seja, você tem trazido à existência: Pai nosso que estás no céu, seja feito assim na terra como é no céu. Esta oração, você tem feito esta.
Aí ela diz: não, mas eu vou começar a fazer. E isso, o dia eu vou trazer aqui o testemunho, amém? Glória a Deus. Oremos por ela também, é uma serva do Senhor. Em 2 Coríntios, diz: eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Ele disse: eu criei, por isso falei, e depois ele diz naquilo que ele creu: eu sei que Ele nos ressuscitará também. Ezequiel, no vale de ossos secos, Ezequiel 37:4, então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Imagina Deus conversando com você, e ali Ele falando: você está vendo aí, Ezequiel, isso? Você está vendo aquilo? Sim, estou vendo. Ezequiel, os ossos podem voltar a viver? Não sei, Senhor, tu sabes. Aí de repente não podia Deus, né? Assim, haja vida. E haja vida, ou haveria vida. Mas ele diz: Ezequiel, profetiza, diga aos ossos: ossos, voltem a viver. E onde havia morte, houve vida. A nossa boca tem poder de vida. E de trazer as coisas que estão mortas para a vida. Isso precisa ser uma verdade para nós. Isso precisa entrar no seu coração, isso precisa entrar na sua mente. Os espias. Deus fala para Moisés: Moisés, manda o povo, manda lá 12 homens e vão ver a terra. Vigiar a terra. Gente, vigiar a terra é para saber ali como é a terra. Não era para ver se nós íamos entrar na terra. A promessa da terra acabou, ponto final, passou. É outra conversa. Aí os espias vão, Números 13, 27. E eles disseram a Moisés, e olha só como nós fazemos isso a todo instante. A história eu sei que vocês conhecem, eu não vou voltar nela, mas olha só como a gente faz isso. Nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato ela é boa e rica. Olha a palavra. É verdade. Ela é boa e rica. Como vocês podem ver as frutas. E aí tem as descrições lá das frutas. Mas os que moram lá são fortes. As cidades são muito grandes e tem muralhas. A incredulidade entrando. Nós vamos, como igreja, viver um novo tempo nessa terra. Mas tem que arrumar a transmissão. Mas quem lembra de uma mensagem aqui de um pastor que pregou assim lá embaixo, vírgula, mas foi o senhor, pastor? Não lembro, acho que não foi o senhor, foi um outro pregador de fora. Ele falou assim, vírgula, mas a gente faz isso, né? A gente começa naquele emprego, tá bom, mas você melhorou daquilo que você estava vivendo? Melhorei, mas surgiu outra coisa que, meu Deus, uma luta. Como que você está, irmão? Porque, né, no ponto de ônibus você pergunta para qualquer um, vai chover, como é que tá, muito trânsito, né? Entre os crentes como é que você tá? Uma luta, nem sabe, tá difícil. Só consolidando as palavras. Mas continua, olha só. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. As situações que nós vivemos, gigantes que se levantam contra nós. Aí pula aqui, vai lá para Números 14, 28. Depois de tudo que aconteceu, Josué e Caleb vão lá e diz:
nós os devoraremos como pão. Olha quem vê o que Deus vê, né? Josué e Caleb vai ali e diz, nós vemos como Deus vê. Por quê? Porque eles sabiam que Deus já tinha dito que isso aconteceria. Não era uma questão para eles se entraria na terra prometida. E olha só que interessante. Quando eles vão tomar Jericó, eles dão lá as 6 voltas, depois as 7 no último dia, em silêncio. E o povo ali fica confuso, os desenhinhos, né? A gente assiste muito esses desenhinhos da muralha de Jericó. O exército de Jericó fica, o que eles estão fazendo? Mas no último dia, como é que o muro cai? Falando, gritando, profetizando. Olha Números 14, 28. Olha o que Deus diz para esse povo. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Isso é uma verdade, para o bem e para o mal. João diz que tudo que pedir, lhe será feito. Mas olha aqui. Farei de vocês tudo o que pediram. Versículo 29. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês. De 20 anos para cima que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Eles caíram no deserto porque eles disseram que iam cair no deserto. Não foi Deus que falou assim, deixa eu ver o que eu vou fazer com vocês. Não, farei como vocês pediram. Veja o poder que nós temos. Elias orou, e os céus se fecharam por 3 anos sobre eles. Mateus 17, 20 diz assim, se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte, passa-te daqui para lá, e creem que acontecerá, assim será feito. Olha o que Jesus está dizendo. Mas você ora, você diz e não acontece. E aí? O livro de Judas diz que nós devemos edificar a fé. Edificar a fé é aumentar a fé. Vocês veem naquele texto de Marcos 9, 24, onde aquele homem está ali pedindo um milagre para Jesus, e Jesus diz, você tem fé? Aí ele diz assim, eu tenho fé, mas ajuda na minha fé. Ou seja, eu tenho uma medida de fé, eu preciso de uma medida maior. Nós precisamos edificar a nossa fé. Então existem algumas coisas para acontecer na nossa vida, que às vezes nós temos uma fé que ela é principiante, e nós precisamos aumentá-la. Para uma cura, para uma mudança, para um acontecimento, nós precisamos edificar a nossa fé. Como é que nós edificamos a nossa fé? Ouvindo, lendo, crendo, falando das promessas de Deus, profetizando aquilo que a Bíblia diz sobre nós, até que a gente alcance a realização destas coisas. Mas o que acontece normalmente? A gente começa a fazer isso, a gente se empolga, a gente se motiva, mas a gente vai deixando, minguando. E daqui a pouco nós estamos falando o contrário do que a gente inicialmente tinha dito. E aí o que acontece? Ficamos estagnados. Aí a gente fala, já orei tanto por isso. Mas como você está orando por isso? Como você está declarando aquilo que você está vendo? A gente precisa deixar a credulidade ir embora. Ou melhor, a gente precisa mandar ela embora. A gente precisa resgatar esse poder em nós, que Jesus resgatou para nós na cruz. Gente, quantas coisas deixaram de acontecer, porque nós
não usamos esses princípios da forma correta? Quantas coisas poderiam ter acontecido diferente? Quantos milagres você e eu já poderíamos ter desfrutado se nós tivéssemos alinhado com esse princípio? Vai pensando aí. Quantas bênçãos, quantas curas Deus já teria te usado para realizar através da palavra. A palavra, o poder de Deus através da palavra. Confessar é possuir. Eles confessaram a morte e possuíram a morte. Em Romanos diz que nós confessamos a vida e possuímos a vida. E a vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. E eu quero que a gente volte a profetizar. Que a gente volte a sonhar. Amém? Assim como um dia nós vimos. Amém. Um minutinho. O versículo lá diz: "Cri, por isso falei." E depois põe um nós cremos, por isso falamos. E quantos aqui querem ver a mudança? Quantos aqui querem trazer à existência o que nós não estamos vendo no natural existir? Amém? Quantos aqui querem ser contagiados por esse poder de ficar como os que sonham? Amém? Então eu quero que você veja, quero que você visualize e diga e profetize. Nós temos falado já de um tempo para cá que nós queremos estar num novo local. Ontem nós tivemos aqui um bate-papo sobre política, como o Carlinhos falou, e uma das dinâmicas foi poder fazer uma proposta de governo do candidato. E uma das propostas de governo do Carlinhos e do grupo dele lá foi: nós vamos ter um local, um sítio, para fazer os nossos acampamentos. E aí como nós iremos até lá? Nós teremos 3 vans, Carlinhos, e um ônibus. 3 vans e um ônibus. E nós usaremos essas vans e esses ônibus para arrastar a cidade, para trazer pessoas para o culto. Só que nós saberemos que não vai caber aqui. Por isso nós queremos visualizar um novo local. Aí a gente olha no centro, né, que é a região que nós queremos ficar, e dizemos assim: mas não tem um lugar. Aí ontem, pastor, eu estava pensando nisso à noite, acho que eu já estava deitado. E eu trabalhei muito tempo ali na região, em São Paulo todo. E eu lembro que eu via um comércio fechar, aí eu via o outro fechar, num bairro, aí eu via o outro comércio fechar, e eu falava: nossa, está fechando. Aí daqui a pouco eu via as máquinas destruindo aquele monte de casa naquele bairro. E vindo um prédio. Aí eu olhava assim e falava: nossa, eles tiraram todas as casas para fazer esse prédio. No natural a gente pode não ver esse lugar. No natural a gente pode não ver esse terreno, a gente pode não ver esse salão, esse galpão. Mas em o nome de Jesus, Deus vai fazer com que surja esse lugar. A Bíblia fala, aleluia, a Bíblia fala que haverão caminhos no ermo, ou seja, os montes serão aplainados, haverá caminhos onde não existe caminho, haverá lugar, e nós desfrutaremos. A Bíblia fala que nós viveremos para ver o bem do Senhor nas nossas vidas. Quantos creem que nós teremos ônibus? Quantos creem que nós teremos vans? Quantos creem que nós teremos mais de 1, 2, 3, 4, 5 cultos? Quantos cremos? Nós falamos aqui da conferência de mulheres. Na hora que o pastor falou aqui não cabe, eu pensei: o Tancredão cabe. Aleluia. É isso que nós queremos, é isso que nós vamos voltar a ver e profetizar.
Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus de todas as coisas, por isso nós visualizamos, nos dá alinhamento. Oh Senhor, ajuda-nos a retomar, a praticar o princípio criativo da Tua palavra, da imagem e semelhança do Senhor nas nossas vidas, de poder ver e de poder falar e de poder criar e trazer à existência aquilo que não existe. Espírito Santo, nós vemos almas restauradas, vidas transformadas, dons sendo fluídos neste lugar, Senhor, pessoas se levantando como homens e mulheres, papai, que declararão a Tua palavra, e assim como nós dizemos, acontecerá neste lugar. Espírito Santo, nós queremos declarar: Satanás, nós não minguamos, nós não estamos minguando, nós estamos preparados para crescer. Oh Deus, muitas vezes nós pensamos: nós somos uma igreja que consolida, que ama, que envia. Senhor, nós somos uma igreja que multiplica, nós somos uma igreja que cresce, nós somos uma igreja que tem plantado a semente da palavra, e nós requeremos grandes multidões neste lugar. Oh Espírito Santo, abra os nossos olhos, ministra o nosso coração, tira a contaminação da incredulidade de nós, que nós não sejamos como aqueles 10 espias, mas nós que sejamos como o espírito de Caleb e de Josué. Nós o devoraremos como pão, a porta do inferno não prevalecerá contra nós nessa cidade, em o nome de Jesus. Não só esse grande prédio que nós teremos, com muitos cultos, com pessoas edificadas e transformadas, com vidas, papai, em o nome de Jesus. Um dia eu ouvi, e eu quero falar novamente isso, Senhor. Eu vi pela boca do pastor Samuel que haveria trânsito para chegarem à nossa comunidade, haverá trânsito nessa região nos domingos, Senhor, porque as pessoas estarão ali, teremos um grande estacionamento, em o nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, move, olha para nós, move o céu a nosso favor, traz os recursos, levanta homens, empreendedores, empresários, levanta uma igreja próspera, Senhor. Tu és o dono do ouro e da prata, e nós oramos para que esse ouro e essa prata alcance este lugar, Senhor, para que nós possamos construir um ministério infantil abençoado, uma referência na nossa região, em o nome de Jesus, Senhor. Crianças salvas, cheias do Espírito Santo, falando em línguas, orando, profetizando, Senhor, desde cedo, desde já, devorando a palavra, comendo a palavra, Senhor. Curas, a manifestação do poder da cura neste lugar, em o nome de Jesus, Senhor. Nós oramos como igreja, nós cremos que cada irmão, cada irmã, cada pessoa aqui possa ter o coração cheio dessa palavra, Senhor, cheio do princípio criativo do Senhor, de ver e de falar e de fazer acontecer pelo Teu Espírito, não por nós, mas por aquilo que o Senhor fez por nós. Usa-nos, Deus, usa-nos nessa nação, Senhor. Nós já enviamos muita gente, Deus, nós já enviamos muitas pessoas para muitos lugares, mas nós estabeleceremos outras unidades, Senhor, desta comunidade, assim como já existe em Leme, Senhor. Alcançaremos regiões do Brasil, Espírito Santo, alcançaremos outras nações, em nome de Jesus. Essa igreja nasceu como uma igreja missionária, Senhor, por isso no nome de Jesus assim acontecerá, porque nós cremos. Por isso que nós podemos, Senhor, ser nessa manhã contagiados com essa graça de ficar como os quem sonha, de que vem daqueles que veem o invisível, daqueles que fazem o que não existe vir a acontecer e existir, em o nome de Jesus, Senhor. Oh Espírito Santo, ore aí sobre a sua vida agora, igreja. Enquanto nós louvamos e adoramos a Deus, ore sobre aquilo que você precisa que mude na sua vida. Ore sobre os sonhos que você teve, que você tem e ainda não se realizou. Profetiza sobre eles. Oh Jesus. Se estou perdido, és o caminho, tua voz me Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Oh, enche seu coração da alegria do Senhor nessa manhã. Oh, Espírito de vida e de graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Obrigado. Oh, dere classe. Se estou cansado, és meu repouso, faz tua luz brilhar na escuridão. Se estou perdido,
Aleluia, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Aleluias. Você que está aí, coloque a mão no seu coração. Se você está enfermo, se você carrega alguma dor, se você está com alguma dificuldade, seja na sua alma, seja no seu físico, ou seja até no seu espírito, eu quero orar e profetizar sobre a sua vida. Espírito Santo, nessa hora os meus irmãos que estão dedicados a esta palavra, eu quero orar e dizer: Senhor, alinha os nossos corações à Tua palavra, às Tuas verdades, Senhor. E em nome de Jesus, pelo poder que há no Teu nome, a Tua palavra diz em Mateus 28 que nós pisaríamos serpentes e escorpiões, e se fôssemos picados, mal algum nos alcançaria. E a Tua palavra diz também que nós oraríamos pelos enfermos e eles seriam curados. A Tua palavra diz que nós expulsaríamos demônios e eles iriam embora. E é isso que nós faremos nessa hora. Enfermidade vai embora. Corpo, células, alinhe-se à palavra do Senhor nessa hora e haja cura neste lugar. Em o nome de Jesus, toda opressão na mente. A Tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo e que ela seria transformada pela Tua palavra. E nós trazemos isso agora. A mente seja transformada pela palavra de Cristo Jesus. Tira o tormento, traz o sono, traz o descanso. Livra do pensamento de morte. Eu profetizo a vida, Senhor, sobre cada um que está aqui, em o nome de Jesus. Espírito Santo, como igreja, Senhor, nós temos uma irmã aqui que tem passado dificuldades na sua visão, e nós oramos agora por ela. Já oramos e vamos continuar a orar para aumentar a nossa medida de fé como igreja. Em o nome de Jesus, volte a enxergar, volte a ver. Abre a tua boca e volte a ver. Abra os teus olhos e veja, no nome de Jesus. O diagnóstico médico diz que em 2 anos você vai ficar cega, mas a igreja de Deus, a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que você vai continuar enxergando, e Deus fará um milagre na sua vida. É assim que nós oramos e cremos, porque basta uma palavra para mudar uma história, uma vida, em o nome de Jesus. Receba a cura, Gisleide, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus nós oramos, Senhor, porque é assim que nós cremos. Aleluias, aleluias. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mais um minutinho só. Acho que esse culto é um culto profético, amém? Quem quer ir embora aqui? Se quiser ir embora, pode ir embora. Mas se você for embora, você vai perder.